Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. No evangelho de hoje, vemos Jesus se estabelecendo em Cafarnaum, terra de Pedro, seu irmão André e dos filhos de Zebedeu, às margens do mar da Galiléia, também conhecido como Lago de Genezaré ou Tiberíades. João Batista foi preso. Diferentemente de João, que pregou no deserto, Jesus pregará neste lugar agradável e fértil, perto de uma região pesqueira e de um mercado. Este lugar tranquilo será acompanhado por um maravilhoso anúncio de boas novas. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Primeiro, quero que concentres nas palavras de Jesus em seu anúncio. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O evangelista Marcos fala do reino de Deus. Mateus, porém, sendo judeu, diz reino dos céus, para evitar mencionar o nome de Deus, uma prática comum entre o povo judeu. Mas é evidente que, com a expressão o reino dos céus está próximo, Jesus está dizendo: Deus se aproximou de vós, Deus está reinando, Deus está agindo, e não em seu céu, mas aqui e agora. Esta é uma boa nova sem precedente. A promessa se cumpriu, Deus não é indiferente a nós, às nossas dificuldades e sofrimentos. Assim, com Jesus, Deus se faz presente de uma maneira inédita. E então ele diz: Convertei-vos. Deus não exige uma entrada triunfal, uma recepção imperial ou grandes ostentações, mas nos pede a conversão do coração. Jesus, portanto, diz a ti hoje: tens Deus incrivelmente perto. Vais mudar para recebê-lo com o coração cheio de humildade, verdade, amor e paz? Ou vais continuar preso aos teus pecados, ao teu egoísmo, ao teu pessimismo e ao teu orgulho? Em segundo lugar, o evangelista Mateus cita o profeta Isaías para explicar o que está acontecendo com Jesus e sua missão. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Sua encarnação, vida pública, morte e ressurreição são uma missão de luz.
Quem permanece em Jesus não vive nas trevas. Ele traz luz a toda a escuridão, perdão para os nossos pecados, sentido para a nossa insignificância, plenitude para a nossa timidez, cura e força para as nossas doenças, ressurreição e vida eterna para a nossa morte. O próprio Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Pense por um momento sobre qual é a tua escuridão. Aquele sentimento persistente de orgulho dentro de ti, aquela crença de que és melhor do que os outros, aquele pecado que carregas consigo e com o qual tu já fizeste um pacto, aquele mau humor ou pessimismo que às vezes te acompanha, ou aquele tom crítico e julgador que tu tens com teus irmãos e irmãs. Vais deixar Jesus dissipar essa escuridão, trazer luz para as tuas trevas? Em terceiro lugar, quero que consideres o chamado daqueles primeiros discípulos. Jesus chamou Simão Pedro, seu irmão André e também outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus os chamou para segui-lo mais de perto, convidando-os a deixar tudo. Eles não seriam mais pescadores, seriam pescadores de homens. O mais importante é que eles tinham todos os motivos para dizer não. Poderiam ter dito: com licença, estamos trabalhando, ou não é a hora certa. Estamos muito ocupados. Ou sim, claro, mas o que farei agora com meus negócios, os trabalhadores, o barco, os peixes? E aqui eles fizeram a diferença essencial. O Evangelho nos diz explicitamente que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Peça a Jesus hoje que te dê essa generosidade para segui-lo mais de perto, até mesmo para te libertares dos grilhões que te impedem de segui-lo com mais liberdade. Que este Evangelho te faça apaixonar por Jesus novamente, pelo seu reino, pela sua missão de proclamar as boas novas, pelo seu constante desejo de curar, libertar e consolar. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Amém.